Oi, de volta. Vamos aqui nesse segundo vídeo mostrar alguns exemplos de interpolação polinomial, de como isso acontece no computador. Então, começando sempre com um NumPy e Matplotlib, e aqui eu vou importar um interpolador de Lagrange que eu programei numa biblioteca. A gente vai falar sobre essas implementações mais para frente. Por enquanto, o importante é a gente dar uma olhada em como que isso se comporta. Então, para variar, vamos começar com o polinômio de grau 5, nosso polinômio de grau 5 favorito, x à quinta mais x menos 1. Aqui um gráfico dele no intervalo menos 1, 2. Então, peguei 50 pontos e tracei o gráfico, dá para ver mais ou menos como ele se comporta. E aqui é um gráfico da interpolação para polinômios interpoladores desse polinômio de grau 5 com 2, 3, 4 e 5 pontos. A primeira coisa, que o polinômio interpolador com 2 pontos, ele vai pegar as duas extremidades e ligar para uma reta. 2 pontos definem uma reta, 3 pontos definem uma parábola, 4 pontos definem um polinômio de grau 3, 5 pontos definem um polinômio de grau 4. Então, a gente vê que conforme a gente vai pegando mais pontos, de fato, ele vai começando a ficar mais próximo da cara desse daqui. Não é exatamente igual, a versão é exatamente igual a essa curva aqui em roxo, que vocês estão vendo por baixo, então nenhum deles chega. Claro que se a gente começar a pegar polinômios de grau mais alto, com 5 pontos já é um polinômio de grau 4, ele está bem pertinho, e depois com 6 e 7 pontos a gente está interpolando um polinômio de grau 5 com um polinômio de grau 5, então vai dar ele mesmo, um polinômio de grau 6 também vai dar ele mesmo, É só botar 0 no coeficiente de grau 6. Então, até aí, está tudo se comportando muito bem, interpolar polinômios com polinômios, tranquilo. Agora vamos interpolar o seno. Então, para interpolar o seno, a gente vai pegar a mesma estrutura, certo? De construir os pontos e interpolar com o interpolador de Lagrange, mas o que é interessante aqui é que o seno não é um polinômio. Então, a gente nunca vai acertar o seno interpolando com um polinômio, mas a gente espera que chegue mais perto. De novo, interpolador de grau 1, que os dois pontos extremos, ele vai de 0 a π, realmente é uma decepção, mas já com 3 pontos, uma parábola, aproxima relativamente bem o seno. E aí a gente vai botando mais pontos e, de novo, a gente esperaria que estivesse chegando próximo da forma do seno. Vocês podem olhar aqui, de fato, sobe, desce, tá mais ou menos bem comportado. O que a gente pode fazer é olhar o erro, E o erro a gente faz olhando a diferença entre o polinômio interpolador, que aqui é o polinômio interpolador de Lagrange, retorna um polinômio, então uma função do ponto de vista do Python. Então a gente calcula essa função nos pontos, subtrai do seno e a gente vê o erro. Então para 2 pontos o erro é bem grande, e para 3, 4 e 5 pontos o erro vai diminuindo. Essa aqui do 5 está praticamente horizontal. Então, um bom sinal que o nosso método vai melhorando conforme a gente vai botando mais pontos. E, claro, quando a gente começa a falar de erro e aumentar o número de pontos e ver melhor o erro, a próxima coisa que a gente vai fazer, vocês já devem ter entendido, é olhar em escala log. Então, vamos dar um zoom, por assim dizer, no eixo y, vamos fazer um gráfico em semilog y, do valor absoluto do erro. O valor absoluto é sempre bom, porque a gente dá para ver aqui nesse gráfico que o erro vai trocando de sinal, então a gente também deveria trocar, assim, passar um valor absoluto. Então, é que a gente vê como é que esse erro se comporta. E é interessante que ele tem esse caráter meio, não exatamente periódico, mas meio repetitivo. Ele vai acertando e errando, e é bastante natural. Se vocês pensarem, aqui eu tenho 5 pontos de interpolação. Então, essa curva vermelha, ela acerta exatamente o seno em 5 pontos, nas duas extremidades e nesses 3 pontos aqui no meio. Claro que, numericamente, a gente não pegou o ponto exato da interpolação aqui, quando a gente escolheu os pontos para fazer o gráfico. Então, a gente não está vendo o polinômio de grau 5 acertar cravado nesse ponto intermediário. Mas acho que dá para acreditar que se você tivesse pego aquele ponto, ele ia dar 0, o erro, porque ele passa no ponto. Então, é bastante esperado ter essas corcovinhas. O que é mais interessante é ver que o máximo do erro também vai diminuindo. Isso já dá uma certa confiança de que, de fato, esse método de interpolação está funcionando bem. E, bom,
uma das perguntas que eu deixo para vocês pensarem é: o que acontece, né, fora do intervalo 0π? Eu estou interpolando o seno no intervalo 0π, né? E eu estou passando um polinômio. Como é que esse polinômio se comporta fora do intervalo? Como é que o seno se comporta fora do intervalo? O que dá para pensar com isso, né? Então, uma questão para vocês refletirem. E, enquanto isso, a gente vai passar para mais uma função, né? Uma função típica de interpolação, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente já vai ver por que, ao longo das próximas aulas, por que essa função é assim, um dos exemplos clássicos, né, de interpolação. Mas, por enquanto, a gente vai dar uma olhada como é que ela é. Então, está aqui o gráfico dela de 0 a π também. Não tem muita imaginação. Porque ela é simétrica para trás, então não tem tanta relevância assim. Está aqui o gráfico dela. E aqui as interpoladoras dela. E aqui a gente já começa a ver que tem uma certa falta de simetria, né? Aqui ele está bem perto do gráfico da função no início e está bem longe no meio. Então, é claro que eu só peguei os dois pontos extremos, então, né, eu não tenho nem razão para pedir dele estar bom no meio. Mas se a gente fizer um zoom, o que a gente vê é que o erro ele é maior aqui no início do que no final. Enfim, também a gente não tem muito controle sobre o que está acontecendo na função, né? A função oscila um pouco e depois fica mais ou menos tendendo a zero. Então, o polinômio interpolador ele tem que dar um jeito de ficar paradinho lá embaixo, que pode não ser muito natural para um polinômio. Mas, enfim, ele vai e faz. Então, temos aqui um polinômio interpolador, né, com um grau cada vez maior, e ele vai diminuindo o erro também conforme a gente bota mais pontos, né? Vai melhorando também a qualidade da interpolação. Então, agora que a gente deu uma observada que, de fato, esses polinômios interpoladores acabam aproximando a nossa função, com mais ou menos erro, dependendo de ter mais ou menos pontos, a próxima parte a gente vê como é que a gente calcula esse polinômio interpolador, né? Tem algumas fórmulas para calcular esse polinômio interpolador. No próximo vídeo a gente vai ver uma dessas maneiras de calcular o polinômio interpolador. Então, até mais, a gente se vê em breve.